Na correria da vida, muitas vezes esquecemos que o amor se revela nos gestos mais simples. Essa história vai tocar fundo em você, porque mostra como um presente humilde pode carregar mais valor do que qualquer fortuna. Se você também acredita que cada vida guarda uma lição poderosa, já se inscreve aqui no canal A Vida Conta e venha viver essas emoções com a gente. Era uma tarde ensolarada, e a sala estava cheia de risadas, perfumes caros e olhares atentos. No meio dos presentes sofisticados empilhados sobre a mesa, um embrulho simples, de papel pardo e fitas improvisadas, destoava completamente. Quando a sogra, com as mãos ainda marcadas pelo tempo, entregou aquele pacote ao neto recém-nascido, ninguém imaginava que aquele gesto inocente se transformaria em motivo de constrangimento para todos que estavam ali. Você já presenciou um momento em que o coração falou mais alto que a aparência? Já viu um gesto feito com amor ser ridicularizado por quem só enxerga o valor do que brilha? A verdade é que, quando o orgulho fala mais alto, o que é mais puro pode ser esmagado como se não tivesse importância. E foi exatamente isso que aconteceu quando a colcha de retalhos, feita à mão com noites inteiras de dedicação, foi recebida com ironia pela nora diante de todos. Ela riu baixo, mas suficiente para ser ouvida, e soltou um comentário cruel: "Isso aqui não combina com a casa do meu filho." O silêncio tomou conta da sala. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto, outros apenas baixaram os olhos. A sogra, com um meio sorriso trêmulo, ainda tentou segurar as lágrimas que insistiam em surgir. Por dentro, cada palavra da nora pesava como se rasgasse não apenas os tecidos, mas também sua própria dignidade. Naquele instante, a festa deixou de ser celebração. Tornou-se um retrato fiel do abismo entre o mundo da simplicidade e o da ostentação. O presente, que carregava lembranças, histórias e noites de costura silenciosa, foi reduzido a coisa de pobre por quem nunca entenderia o valor de cada ponto. E, enquanto a colcha repousava esquecida sobre uma cadeira, a ferida aberta naquela relação começava a crescer em silêncio, um silêncio que, mais cedo ou mais tarde, cobraria seu preço. Naquela noite, já em casa, a sogra, Dona Esther, guardou a colcha dentro de uma velha caixa de madeira, com as mãos tremendo como se cada dobra pesasse toneladas. Ela não discutiu, não retrucou, apenas silenciou. Por trás daquele semblante cansado, havia um turbilhão de lembranças que ninguém ali imaginava. Cada retalho costurado escondia uma parte de sua história, uma parte da vida que ela tinha doado sem nunca cobrar nada em troca. Para ela, aquela colcha não era um simples presente, mas a forma mais pura de entregar ao neto recém-nascido a herança de um amor que não precisava de fortuna para ser grandioso. Na penumbra de seu quarto, sentada na beira da cama, Esther passou a mão sobre a superfície colorida. Cada pedaço de tecido parecia falar com ela, como se vozes do passado despertassem em sua memória. O quadrado azul, por exemplo, era feito da antiga camisa que seu filho, Rodrigo, usava quando ainda era estudante. Ela se lembrava perfeitamente do dia em que costurou aquele botão pela terceira vez, porque ele, menino sapeca, vivia correndo e rasgando a roupa nos muros da vizinhança. O pedaço de tecido florido vinha de um vestido simples, comprado em um brechó quando Rodrigo conseguiu o primeiro emprego. Esther recordava a emoção de vê-lo sair para trabalhar, ainda com os olhos brilhando de esperança. Ao tocar cada fragmento, a costura deixava de ser apenas tecido. Tornava-se um mosaico vivo, repleto de lembranças, lágrimas e risos. Havia retalhos que guardavam marcas quase invisíveis de manchas de café derramado durante as madrugadas em que Esther ficava acordada esperando o filho voltar. Outros pedaços eram retirados de lençóis antigos que, em épocas de escassez, serviram de cobertor nos invernos rigorosos. Aqueles tecidos carregavam em suas fibras noites de frio, mas também abraços apertados, quando mãe e filho buscavam calor um no outro. Enquanto acariciava o trabalho pronto, Esther se perguntava em que momento Rodrigo deixará de perceber tudo isso. Em que ponto o homem simples, que um dia sorriu ao ganhar um par de sapatos usados, se perdeu entre festas luxuosas e móveis importados. Não havia mágoa contra ele, mas havia uma tristeza silenciosa por ver que o brilho da riqueza estava apagando a memória das origens. Do outro lado da cidade, a colcha esquecida em uma cadeira parecia invisível para todos, mas não para Rodrigo. Ele lembrava de sua mãe costurando a luz de uma pequena lâmpada, os olhos semicerrados pelo cansaço, as mãos firmes e dedicadas. Por um instante, pensou em defendê-la naquela tarde, mas sua covardia falou mais alto. Ficou calado, temendo constranger a esposa, e esse silêncio pesava agora em sua consciência. A nora, Helena, por sua vez, dormia sem dar importância ao que havia acontecido. Para ela,
Aquilo não passava de um presente sem valor, algo que não combinava com o estilo de vida que escolhera para o filho. Não percebia que, ao rir do presente, havia rido também da própria história de Rodrigo, porque aquela colcha era parte da essência dele, mesmo que tivesse esquecido. Os dias passaram, mas a ferida se mantinha aberta. Esther evitava ligar para o filho, mantinha-se em seu canto, e só em raros momentos ousava olhar para a caixa onde a colcha estava guardada. Era como se o simples ato de abrir a tampa fosse trazer de volta toda a dor do desprezo. Mas havia algo dentro dela que não permitia abandonar aquele presente. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, o neto mereceria conhecer aquelas memórias, porque um dia ele precisaria entender de onde vinha sua família. Numa manhã chuvosa, enquanto dobrava roupas, Esther se sentiu tomada por uma coragem inesperada. Abriu a caixa e retirou a colcha novamente. Estendeu-a sobre a cama e começou a percorrer com os dedos cada ponto, como se quisesse se certificar de que estava tudo ali. E estava. Cada corte, cada costura, cada detalhe contava uma história que nenhum presente luxuoso poderia competir. Ela decidiu, então, escrever em um pequeno caderno as lembranças que vinham de cada retalho. No quadrado verde, contou sobre a época em que Rodrigo era criança e corria descalço pelo quintal. No pedaço bege, relatou o dia em que, com lágrimas nos olhos, improvisou um terno para o filho ir à formatura da escola, porque não tinha dinheiro para comprar um novo. A cada linha escrita, Esther costurava não apenas tecidos, mas também palavras de um legado que ninguém poderia apagar. Enquanto isso, Rodrigo, já incomodado pelo silêncio da mãe, passou a reviver lembranças que pensava ter esquecido. Cada vez que entrava no quarto do filho, seus olhos se prendiam à cadeira onde a colcha permanecia jogada. Era como se aquele objeto tivesse vida, lembrando-o constantemente de algo que precisava enfrentar. Um peso crescia dentro dele, e sabia que esse peso tinha nome: vergonha. Esther não buscava vingança, nem queria provocar culpa. Sua esperança era apenas que, algum dia, a colcha fosse vista pelo que realmente era: uma ponte entre passado e futuro, um presente que custou noites de renúncia e carregava a força de uma vida inteira de amor. No silêncio de sua casa, ela continuava escrevendo, folha após folha, para que um dia, quando o tempo mostrasse seu valor, o neto pudesse entender que havia mais riqueza naquela colcha do que em qualquer herança material. O silêncio começou a tomar espaço onde antes existiam conversas demoradas e risadas simples. Depois daquela festa, Dona Esther deixou de ligar com frequência para saber do neto. Se antes ligava todos os dias para perguntar como estava o bebê, agora preferia esperar que Rodrigo entrasse em contato. Do outro lado, ele percebia essa ausência, mas não tinha coragem de confrontá-la. A lembrança do olhar magoado da mãe durante a humilhação ainda o perseguia como uma sombra que não se dissipava. As semanas se transformaram em meses, e a distância se tornava cada vez mais visível. Helena, a nora, parecia não se importar. Para ela, o afastamento de Esther era até confortável, já que evitava situações constrangedoras. Na sua visão, a sogra precisava entender que eles viviam em um novo padrão de vida, e que gestos simples não tinham lugar em sua realidade. Rodrigo ouvia esses comentários em silêncio, mas seu coração se apertava. Era como se cada palavra da esposa empurrasse sua mãe ainda mais para longe. Nas raras vezes em que Esther visitava a casa do filho, entrava devagar, com passos tímidos, e evitava olhar diretamente para Helena. Sentava-se em um canto, observava o neto de longe e falava pouco. Não havia discussões, nem acusações. Apenas silêncio. Um silêncio que pesava mais do que qualquer grito. Rodrigo tentava puxar conversa, mas o tom baixo da mãe revelava que algo tinha se quebrado. E era justamente essa ausência de palavras que começava a corroer a todos. Em sua casa, Esther mantinha a rotina simples. A caixa com a colcha e o caderno onde escrevia suas lembranças permaneciam ao lado da cama, como se fossem guardiões de uma história que não podia ser esquecida. Às vezes, passava horas escrevendo, outras vezes apenas observava o tecido colorido, buscando forças no passado para suportar o presente. Era como se o silêncio tivesse se tornado sua nova linguagem, uma maneira de se proteger do desprezo que havia sentido. Rodrigo, por sua vez, não conseguia ignorar o vazio que o afastamento causava. As lembranças de sua infância vinham à tona em momentos inesperados, o cheiro do pão caseiro que Esther fazia, o som da máquina de costura preenchendo a casa nas noites longas, a sensação de segurança quando ela dizia que tudo ficaria bem, mesmo quando não havia nada para jantar. Agora, ao ver a mãe se calar, ele percebia o quanto havia perdido ao permitir que o orgulho de Helena falasse mais alto.
Certo dia, durante uma visita rápida, Esther foi chamada para segurar o bebê. Helena, ocupada com os convidados que estavam na sala, não prestou atenção. Quando recebeu o neto nos braços, Esther sentiu algo que a fez estremecer. O bebê, ainda tão pequeno, apertou com força um pedaço de tecido que ela trazia em sua bolsa, um retalho esquecido que guardava por hábito. O gesto simples encheu seus olhos de lágrimas. Para ela, aquilo era um sinal de que, mesmo diante do silêncio, havia algo que os ligava de forma invisível. No entanto, Helena percebeu o detalhe e torceu a boca em desaprovação. Mãe, cuidado para não acostumar ele com essas coisas velhas, disse, com tom de ironia. Esther apenas sorriu de leve, devolveu o neto ao berço e não respondeu. Era como se tivesse desistido de lutar com palavras. O silêncio parecia ser sua única resposta possível. Esse silêncio, porém, começou a incomodar Rodrigo mais do que qualquer discussão. Ele se via dividido entre a vida confortável que Helena lhe proporcionava e a simplicidade verdadeira que Esther representava. Dentro dele, crescia uma sensação de traição, como se estivesse abandonando a mulher que sacrificou tudo para que ele tivesse a vida que levava agora. Mas quando tentava conversar com Helena sobre isso, recebia respostas duras. Sua mãe precisa aceitar que as coisas mudaram, dizia ela, fechando a porta para qualquer reconciliação. No íntimo, Rodrigo sabia que a colcha, ainda esquecida na cadeira do quarto do bebê, era o símbolo de tudo o que estava acontecendo. A cada vez que olhava para ela, lembrava-se do silêncio pesado de sua mãe, dos olhos marejados naquela festa e da dor que não tinha coragem de enfrentar. Era como se aquela colcha fosse um espelho, mostrando o abismo que se abriu entre eles. Enquanto o tempo passava, a distância se solidificava. Esther continuava costurando em silêncio, não roupas novas, mas as próprias lembranças que escrevia no caderno. Rodrigo continuava vivendo dividido, e Helena seguia firme em sua visão de mundo, sem perceber que seu desprezo plantava rachaduras profundas dentro da própria família. O silêncio se transformou em um muro, separando corações que antes batiam juntos. E esse muro, invisível mas inquebrável, se tornava mais alto a cada dia. A madrugada estava silenciosa quando um choro diferente despertou Helena. O bebê, que normalmente dormia tranquilo, parecia agitado, com o rosto vermelho e respiração curta. No início, ela pensou que fosse apenas mais uma manha, mas logo percebeu que havia algo errado. O choro não diminuía, pelo contrário, parecia um pedido de socorro. O coração acelerou e, em desespero, chamou Rodrigo. Ele correu até o berço e, ao ver o filho suando frio, sentiu um medo que nunca havia experimentado. Tentaram de tudo: acalentar, trocar, oferecer mamadeira. Nada funcionava. O relógio avançava e a tensão tomava conta da casa. Helena, desesperada, se perguntava o que estava acontecendo, enquanto Rodrigo tentava manter a calma, mas suas mãos tremiam. Era como se, de repente, o mundo confortável e controlado em que viviam tivesse desmoronado. Rodrigo decidiu ligar para a mãe. Esther atendeu com a voz sonolenta, mas, ao ouvir o que estava acontecendo, pediu para ir imediatamente até lá. Minutos depois, chegou ofegante, com a pressa de quem carregava séculos de experiência em cada passo. Helena não escondeu a surpresa, e um certo desconforto, ao vê-la entrar apressada no quarto do bebê. Esther aproximou-se do berço, tocou a testa do neto e percebeu o calor excessivo. Não disse nada para não aumentar o pânico, mas seus olhos transmitiam seriedade. Pediu um pano limpo e água. Enquanto Helena corria atrás do que havia pedido, Rodrigo observava a mãe agir com a calma que ele não conseguia ter. Esther molhou o pano, colocou na testa da criança e começou a falar baixinho, em um tom sereno, como fazia quando Rodrigo era pequeno. Era um sussurro de cuidado, uma voz que parecia abraçar o bebê em meio ao desespero. No canto do quarto, esquecida sobre a cadeira, estava a colcha de retalhos. Esther a pegou sem hesitar, como se fosse instinto. Envolveu o bebê com delicadeza, cobrindo-o com aquela mistura de cores e histórias. Helena, surpresa, tentou interromper: "Mãe, isso não é apropriado." Mas antes que pudesse terminar, percebeu que o choro começava a diminuir. O pequeno, ainda febril, se acalmava aos poucos, agarrando com força um dos pedaços de tecido. Rodrigo observava em silêncio, e cada segundo parecia um golpe em sua consciência. A colcha que havia sido motivo de vergonha se transformava agora em proteção. Não havia luxo, não havia status, apenas a força de algo verdadeiro. O bebê, no aconchego dos retalhos, parecia encontrar segurança.
Helena, sem ter o que dizer, engoliu as palavras e apenas ficou observando. A madrugada seguiu tensa, mas a febre começou a baixar. Esther permaneceu ao lado do berço, firme, como guardiã incansável. Rodrigo não conseguia tirar os olhos da mãe. Sentia uma mistura de culpa e admiração, percebendo que todo o orgulho que o calou naquela festa agora se transformava em arrependimento. Quando o dia clareou, o bebê já dormia tranquilo, envolto na colcha que tantas vezes havia sido ignorada. Helena, exausta, sentou-se ao lado da cama, sem coragem de encarar Esther. Dentro dela, algo começava a se mover, como se uma fissura tivesse surgido no muro que havia erguido entre as duas. Rodrigo quebrou o silêncio. Com a voz embargada, disse: Mãe, eu deveria ter defendido você naquela noite. Me calei e deixei que o orgulho falasse mais alto. Hoje, vejo que essa colcha carrega mais amor do que tudo o que temos nessa casa. As palavras não vieram com facilidade, mas foram sinceras. Esther, com os olhos marejados, apenas colocou a mão sobre o braço do filho. Não havia necessidade de longos discursos. Helena, por sua vez, ficou imóvel, lutando contra o peso da consciência. A cena diante dela não podia ser ignorada. O bebê, seguro e sereno nos braços da avó, parecia provar algo que nenhum objeto de luxo poderia oferecer. Pela primeira vez, ela enxergava a colcha não como um símbolo de pobreza, mas como um escudo feito de amor. Os dias seguintes foram marcados por uma mudança silenciosa. Helena não pediu desculpas de imediato, mas seu comportamento começou a revelar o impacto daquela madrugada. Passou a permitir que Esther estivesse mais presente, já não questionava tanto sua forma simples de cuidar e, pouco a pouco, deixou de olhar para a colcha com desprezo. Para Esther, nada disso era novidade. Ela sabia que a vida sempre se encarrega de mostrar o valor das coisas no momento certo. Não desejava vingança nem reconhecimento público. Tudo o que queria era estar próxima do filho e do neto, oferecendo o que tinha de mais verdadeiro, seu cuidado. A prova daquela noite deixou marcas invisíveis em todos. Rodrigo reencontrou na mãe a força que formou, e Helena começou a perceber que havia mais riqueza em uma costura feita com amor do que em qualquer presente luxuoso. O bebê, sem saber, havia sido o elo que uniu novamente o que o silêncio separara. Os dias se seguiram com um clima diferente na casa. O episódio da madrugada ainda pairava no ar, como uma lembrança que ninguém ousava ignorar. A colcha, antes relegada a um canto, agora permanecia sobre o berço, como se fosse parte da rotina. Cada vez que o bebê adormecia sob seus retalhos coloridos, Rodrigo sentia um nó na garganta. Era impossível olhar para aquela peça sem lembrar das mãos que a costuraram e do silêncio que ela carregava. Helena também não conseguia tirar a cena da cabeça. O desprezo que demonstrara na festa parecia agora um peso impossível de carregar. Por mais que tentasse se convencer de que não havia feito nada demais, o coração insistia em mostrar o contrário. Ela começava a perceber que, no fundo, não havia rido apenas da colcha, mas da própria mulher que, sem alardes, havia sustentado a vida do homem que agora era seu marido. Uma tarde, ao ver Esther chegar para visitar o neto, Helena sentiu o peito apertar. A sogra entrou devagar, como sempre, carregando no olhar a serenidade de quem não exige nada em troca. Helena ficou observando-a brincar com o bebê, os olhos brilhando de ternura, e uma sensação estranha de vergonha e admiração se misturou dentro dela. Não conseguiu se conter e, pela primeira vez, chamou Esther para sentar ao seu lado. O silêncio entre as duas era pesado, mas havia algo diferente dessa vez. Helena respirou fundo, encarou as mãos calejadas da sogra e disse: Eu errei. Errei quando desprezei o seu presente, errei quando fechei as portas do meu coração. Não sei como pedir desculpas por aquilo que fiz, mas sei que foi injusto. A senhora não merece o que eu disse. As palavras saíram trêmulas, mas carregadas de sinceridade. Esther a olhou com calma, sem pressa de responder. Havia em seu olhar a sabedoria de quem já sofreu e aprendeu a perdoar. Com a voz baixa, respondeu: Minha filha, eu nunca costurei essa colcha para ser admirada. Costurei porque queria que meu neto tivesse perto de si um pouco da nossa história, do amor que me sustentou quando não havia nada mais. Se doeu em você naquele dia, doeu muito mais em mim. Mas o tempo me mostrou que o amor fala mais alto do que qualquer humilhação. Helena não conteve as lágrimas. Pela primeira vez, viu Esther não como uma mulher simples e antiquada, mas como alguém que carregava uma grandeza que nenhuma riqueza poderia comprar. Rodrigo, que acompanhava a cena de longe, se aproximou e abraçou as duas.
como se aquele gesto fosse capaz de costurar as fissuras que haviam se aberto. Naquele momento, a colcha ganhou outro significado. Não era mais apenas um objeto, mas um elo entre 3 gerações. Helena, ainda com lágrimas nos olhos, pediu para ouvir a história de cada retalho. Esther, surpresa com o pedido, sorriu e concordou. Começou a contar: o pedaço azul da camisa de Rodrigo, o tecido florido do vestido de sua juventude, o lençol velho que os aqueceu em noites frias. Cada história era recebida com atenção, como se fosse um tesouro revelado. A tarde inteira passou assim, entre lembranças e descobertas. Helena anotava algumas coisas em um caderno, como se quisesse registrar para nunca mais esquecer. Rodrigo ouvia em silêncio, mas dentro dele sentia algo se reconstruindo. Era como se estivesse reencontrando as raízes que havia deixado para trás. Nos dias seguintes, a relação mudou. Helena passou a valorizar a presença da sogra, convidando-a com mais frequência para estar com o neto. Rodrigo, por sua vez, encontrava coragem para demonstrar gratidão, algo que antes parecia preso em sua garganta. E Esther, mesmo sem buscar reconhecimento, sentia-se mais leve, como se finalmente pudesse respirar depois de anos de silêncios guardados. O bebê crescia cercado por esse novo clima. A colcha permanecia sempre por perto, e, para ele, era apenas um tecido macio e colorido. Mas para os adultos, tornou-se símbolo de algo maior, a prova de que o amor pode se costurar em meio às dores, e que até mesmo o silêncio mais duro pode ser quebrado quando há humildade para reconhecer erros. Certa noite, Helena pegou a colcha nas mãos, e enquanto observava cada detalhe, murmurou baixinho: isso não é apenas tecido. É vida. É amor que não se mede. Rodrigo a abraçou pelas costas, e juntos decidiram que guardariam a peça como a herança mais importante da família. Esther, ao ver essa mudança, não precisou de palavras. Sentiu em seu coração que tudo o que viveu, cada lágrima e cada retalho costurado, havia encontrado seu lugar. O reencontro com a verdade não apagou a dor do passado, mas transformou o futuro, unindo-os de uma forma que nenhum luxo conseguiria. E você, no lugar de Helena, teria coragem de pedir perdão? Ou teria fechado os olhos para a verdade? Quero muito saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que faria nessa situação. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal A Vida Conta para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram.